Olá, tudo bem? Olha, o número de pessoas que nos perguntam, o número de clientes que nos perguntam sobre dúvidas, sobre termos jurídicos, expressões jurídicas, palavras que constam na busca do processo, no extrato do processo. Quando o cliente entra lá no processo para verificar sua situação, como está correndo o processo, ele vai ali ler algumas informações que vai ficar sem entender qual que é o real significado daquelas expressões jurídicas que estão constando ali no processo judicial de concessão ou revisão de aposentadoria. O INSS nega um benefício para você ou concede de maneira errônea, errada. Nós, advogados, fazemos o quê? Entramos com o processo judicial na vara competente do Poder Judiciário para a discussão sobre esse erro ou sobre esse indeferimento, para que o INSS seja obrigado pelo juiz a pagar o benefício, a conceder uma aposentadoria, uma pensão, um auxílio-doença, enfim, um auxílio-acidente. Então, o Poder Judiciário é o poder competente para analisar ali quem está errado, né? Se o INSS realmente está errado, e se está errado, é o judiciário que vai mandar o INSS pagar aquele benefício que não foi pago até então. E quando o cliente nos contrata, nós entramos com a ação, nós passamos para o cliente, quando ele pede, quando ele tem interesse em fazer a consulta pela internet, o número do processo e o site respectivo para que esse cliente consiga fazer a consulta. E a partir daí surgem muitas dúvidas sobre o que está escrito ali naquele extrato processual. Bom, você me conhece, sou Leon Ferraz, eu sou advogado especialista em INSS, trabalho com isso há mais de 13 anos, e eu quero te falar uma coisa, se você é meu cliente, se você não é muito importante a gente deixar muito claro que é impossível nós avisarmos os clientes de todos os atos do processo. Por quê? Porque o processo é uma soma, né? É uma sequência de diversos procedimentos. E muitos desses procedimentos são coisas internas do juízo, coisas internas do escritório, e que não tem necessidade do cliente ficar sabendo todo momento, toda a movimentação. Seria humanamente impossível avisarmos centenas de clientes sobre centenas de movimentações. Nós temos aqui uma diretriz que é avisar sobre as coisas mais importantes do processo, quando esse processo está para ser julgado, ou já foi julgado, ou houve um recurso, ou acabou, qual foi a resposta, se ele foi julgado favorável ou não, né, procedente ou não, e também quando a gente precisa do cliente para alguma movimentação interna, como juntar algum documento, etc. Então, esses são os feedbacks que a gente costuma dar. Mas o cliente tem direito e deve, assim, ter acesso à internet e procurar se informar sobre o que está acontecendo no seu processo. Muitos clientes se queixam que advogados não fornecem o número do processo ou o site para que consulte sobre este processo. E aqui eu fiz hoje uma relação de algumas, acho que foi 3 ou 4 palavras, expressões jurídicas que os clientes me procuram lá no processo em que a gente atua e ficam sem entender o que está acontecendo, o que significam aquelas palavras, né? A primeira palavra, a primeira expressão jurídica que eu trago para vocês aqui é a palavra concluso. O cliente vê lá a palavra concluso e fala: doutor, o meu processo está acabado, acabou, concluiu, e o senhor não me avisou. Calma, não é isso. Concluso significa que o processo está numa fila para julgamento. É a famosa mesa do juiz, né? Esse julgamento pode ser de mérito, né, para julgar o processo já se tem direito ou não, ou um outro julgamento qualquer, pode pedir mais documento, pode analisar a questão da gratuidade da justiça, enfim, se há algum outro documento que precisa ser juntado. Então o juiz vai fazer essa análise e quando o processo está na mesa, eu falo em aspas porque agora é uma fila virtual, na mesa do juiz, ele é porque ele está concluso, ele vai ser analisado para alguma coisa. Vai ter algum andamento depois disso. Então isso é importante, tá? Concluso significa que haverá alguma decisão em breve sobre alguma coisa. Pode ser uma decisão final ou não. Outra coisa importante de dizer também é sobre a palavra liminar. E essa palavra é boa. Liminar ou tutela antecipada. Depende de como se está lá. Cada vara fala de uma maneira, cada juiz coloca de uma maneira. Mas é o seguinte, a tutela, a antecipação da tutela, ou então uma liminar, significa que o juiz ali já percebeu que havia elementos para antecipar o julgamento e fazer com que o segurado recebesse o benefício urgentemente. Ele entendeu ali que há um perigo da demora, né? E que também há requisitos cumpridos para que o cliente, para que o segurado comece a receber o benefício já. Isso é muito bom porque o beneficiário começa a receber
antes, começa a ter dinheiro para colocar comida na mesa, porque muitas vezes é essa a realidade do brasileiro, e o advogado também consegue antecipar os honorários advocatícios. Então é bom para todo mundo. Essa decisão pode ser alterada no final do processo, né? Se o juiz perceber que não era bem assim a história, né? Mas geralmente um processo que há uma liminar e depois que corre tudo bem, essa liminar pode ser confirmada e o processo pode ser ganho. Então é muito legal quando a gente liga para o cliente para dar uma notícia dessa, que houve uma liminar concedida. Uma outra expressão muito usada e que muita gente tem muita dúvida é o tal do trânsito em julgado, né? O que significa trânsito em julgado, doutor Leon? Muitos me perguntam isso e eu faço questão de responder. O processo acabou, não cabe mais recurso, o processo de conhecimento acabou. Não vamos mais discutir se você tem direito ou não. Foi reconhecido o direito, não cabe mais recurso, acabou. Maravilha. E aí começamos a parte de apuração de valores, que nós chamamos de execução, para que haja a parte que mais interessa, que é o pagamento, que é o dinheiro caindo na conta do segurado, também na conta do advogado. Isso é o que importa, é que o cliente tenha transparência, entenda tudo o que está acontecendo no seu processo, tá? Então por isso que eu quero abrir esse canal de discussão com vocês, que vocês mandem para mim as dúvidas sobre palavras utilizadas no processo, que vocês leram e não entenderam o real significado delas. E mais importante que isso, que entendam que há um canal que se chama Poder Judiciário, que está aí, apesar de todas as dificuldades, para corrigir os erros do INSS, os erros cometidos pela Previdência. E que através de um bom advogado você pode tentar reverter esses erros e conseguir se aposentar, conseguir ter uma vida digna, porque você pagou pelo benefício, e nada mais justo que você consiga receber esse benefício pelo resto da sua vida. Então eu estou aqui à disposição também para conversar sobre outras coisas, vou voltar a fazer vídeos semanais, a coisa está bem corrida no final do ano, mas eu quero deixar bem claro aqui que o cliente do nosso escritório tem acesso a esses números de processos sempre que pedem, os sites estão lá e podem nos perguntar sobre as dúvidas que eventualmente possam ter, em especial nisso que eu conversei com vocês agora aqui, tá bom? Fico à disposição, se inscrevam, nos sigam, fiquem atentos às novidades, porque sempre pintam coisas novas sobre direito previdenciário, sobre aposentadoria, e é um prazer conversar com vocês aqui através deste espaço. Um abraço e até o próximo vídeo.